Comissão de Cultura debate sobre estruturas permanentes do Carnaval de Porto Alegre. Encontro entre vereadores e comunidade aconteceu em escola na zona norte da capital. Líderes de religiões de matriz africanas denunciam casos de preconceito e ameaça. Queixas foram apresentadas aos vereadores durante reunião da Comissão de Direitos Humanos. Vereadores da Comissão de Saúde visitam pronto atendimento Cruzeiro do Sul. Direção da entidade revelou estar preocupada com a falta de profissionais. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o Jornal da Câmara de hoje começa falando sobre a demora na instalação das estruturas permanentes do Carnaval de Porto Alegre. O tema foi pauta de encontro da Comissão de Cultura e Educação do Legislativo nesta semana. Vereadores e líderes comunitários se reuniram na sede da Escola Municipal Porto Novo, na zona norte da capital. A audiência pública foi solicitada por servidores do posto de saúde do bairro Porto Novo. O bairro foi construído para receber antigos moradores da Vila Dique, desocupada para a ampliação da pista do aeroporto. Há 3 anos na região, Dona Almerinda está preocupada com a falta de investimentos no bairro. Quando a gente viu que tiraram as placas do Complexo Cultural e só botaram o São Bódromo, a gente viu que ia perder esse espaço. De novo, nós ia ficar sem praça, sem área de lazer, e aí que a gente começou, com as redes na Zona Norte, começamos a procurar e fazer uma comissão para reivindicar aquele projeto que já existia desde a construção do São Bódromo. Além dos vereadores membros da Comissão de Educação, estiveram presentes na audiência pública representantes da Prefeitura Municipal e da Liga das Escolas de Samba. Conforme o coordenador das manifestações populares da Secretaria da Cultura, o projeto de instalação das estruturas permanentes do Porto Seco está pronto e aprovado. Mas, segundo Joaquim Lucena, a Prefeitura não tem condições financeiras de executar o projeto, orçado em cerca de 70 milhões de reais. Falta os projetos que nós mandamos para o Ministério da Cultura, mandamos para o Ministério do Turismo. Então, tudo isso ficou meio que travado pela situação financeira que o país atravessa hoje. Já que nós não daremos início à obra este ano, nós, juntamente com a Liga, com o presidente Juarez, resolvemos liberar um barracão, encher mais os outros de carro. Esse barracão vai ficar à disposição da comunidade também e alguns eventos serão feitos ali. Em 2013, o mesmo assunto já havia sido tratado pela SESI. Presidente da comissão na época, a vereadora Sofia Cavedon acredita que o Porto Seco pode ser usado para outras atividades culturais, mesmo sem a construção das estruturas permanentes. Hoje o CAR, que é o Centro Administrativo Regional, diz na audiência pública que não sabia que tem um galpão que está disponível para uso o ano inteiro. Vejam vocês. Então não é possível. E nós vamos aproveitar, nós vamos pegar esse galpão, que é o B1, e vamos fazer acontecer ali dentro atividades culturais. É preciso ocupar para que eles enxerguem, para que as escolas de samba enxerguem essa comunidade e o próprio governo dê sequência e consequência às coisas que promete. Para a diretora da Escola Municipal Porto Novo, onde ocorreu a audiência pública, o engajamento dos professores no debate da utilização do Porto Seco é fundamental. Conforme Salete, o complexo é um local propício para desenvolver atividades extracurriculares com os alunos. A gente pensa que os espaços ociosos eles são importantes, porque eles tiram o aluno dos entornos, tiram o aluno de tudo que não favorece o desenvolvimento da criança, né? E ali no Porto Seco, aquele espaço que teria para cultura, para lazer, para atividades pedagógicas, exposições de trabalhos, a integração com as demais escolas da comunidade, isso para nós seria importante. Ao final do encontro, o presidente da SESI, vereador Reginaldo Pujol, sugeriu a formação de um grupo de trabalho com representantes da comunidade, da prefeitura e do legislativo para acompanhar os avanços sobre o tema. Com esses elementos, iniciarmos um trabalho que objetivamente foque naquilo que se me parece que é o óbvio, o ululante dessa nossa reunião. Que todos concordam com o São Bódromo, mas querem que ele seja permanente e não apenas algo que é importante em fevereiro,
quando se realiza o carnaval. Nesta semana, os vereadores da capital promoveram a segunda sessão da CPI que investiga a organização do acampamento Farroupilha. O encontro serviu para a aprovação de requerimentos e a convocação de depoentes. A reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito aconteceu no plenário Otávio Rocha. Os vereadores decidiram a metodologia de trabalho e os objetos de investigação. Vão ser estudados os festejos entre 2009 e 2014. A CPI vai solicitar à Secretaria Municipal da Cultura as atas de todas as reuniões do grupo que organiza o acampamento Farroupilha. O vereador Cláudio Janta, do Solidariedade, apresentou o requerimento pedindo que a pasta do Executivo também informe uma relação dos piquetes, centros tradicionalistas, comerciantes e patrocinadores que participam do evento. Outro encaminhamento, assinado pela vereadora Mônica Leal, convoca os 3 sócios da empresa TV Tradição Limitada a prestarem esclarecimentos. Se tu é o organizador dos festejos, né? Se tu é o presidente do MTG, e aí tu contrata a televisão que tu é sócio, eu quero explicações sobre isso. Então eu enviei um requerimento solicitando a convocação para prestar esses depoimentos na comissão da CPI ao seu Manuelito Savariz, Dorvírio José Caldeirão, José Alfredo Tesman, sócios da TV Tradição Limitada. Os parlamentares também aprovaram um requerimento convocando os auditores do Tribunal de Contas do Estado responsáveis por fiscalizar o convênio entre o movimento tradicionalista e a Secretaria Municipal da Cultura. O acordo repassa a organização do acampamento Farroupilha para o MTG. Assim como aconteceu na primeira sessão da CPI há 15 dias, a reunião teve momentos truncados. Para o presidente da comissão, as dificuldades não vão impedir que a comissão busque os esclarecimentos para a sociedade. E nós estamos fazendo um apelo aos vereadores, porque nós precisamos trabalhar no sentido de atender às expectativas da sociedade. Nós não podemos querer nos preocupar com o capricho de cada um. Nós precisamos ver o todo, né? Os interesses do acampamento, dos festejos Farroupilha, fiscalizar a aplicação dos recursos públicos e do envolvimento do patrimônio público ali que fazem parte do acampamento Farroupilha, e aí eu me refiro mais à alocação dos espaços públicos. Movimentos ligados a religiões de matriz africana se reuniram nesta semana com vereadores da Comissão de Direitos Humanos. Na pauta do encontro, denúncias de ameaças e preconceito contra as crenças do povo negro. A reunião da SEDECOM foi solicitada por líderes de religiões de matriz africana. Eles denunciaram uma série de ameaças sofridas no início deste ano. Os atos teriam ocorrido porque os movimentos se manifestaram contra o projeto de lei que restringe o sacrifício de animais em cerimônias religiosas. A proposta, assinada pela deputada Regina Becker, do PDT, foi discutida em fevereiro na Assembleia Legislativa. Roberto Saitenfus, diretor da Federação Afro-Umbandista e Espiritualista do Rio Grande do Sul, também afirmou ter sido alvo de preconceito pela orientação sexual em ataques pessoais e virtuais. Todas as lideranças que participaram daquele movimento, né, seja as ameaças de que a criminalidade está crescendo, ameaças veladas no sentido de que a gente tomou um cafezinho esses dias do teu lado. Então esse tipo de ameaça, elas têm acontecido. Além de crimes de injúria, por exemplo, de criação de perfis falsos dentro de redes sociais, de 3, 4, 5 perfis falsos, usando a minha imagem, mentindo com essas imagens. Para a presidente da Congregação em Defesa das Religiões Afro-Brasileiras, o projeto de lei da deputada Regina Becker foi mais uma tentativa de acabar com as crenças do povo negro. Segundo Mãe Norinha de Oxalá, a proposta faz parte de uma perseguição da igreja evangélica. É perseguição mesmo dos evangélicos, dos neopentecostais, porque eles querem que prevaleça a força e a lei deles. E é muito difícil a gente estar passando por tudo isso, já que o nosso Brasil é um estado laico e que não permite essas coisas. O que isso aí vai acontecer? Guerra Santa. Já está acontecendo na mídia e também pelos meios sociais, muito embate. Todos os participantes da reunião que denunciaram as ameaças foram orientados a registrar boletins de ocorrência na polícia. A sugestão foi dada pela chefe da Divisão de Grupos Vulneráveis do Departamento de Direitos Humanos da Secretaria da Segurança Pública.
esta ocorrência vai se transformar num inquérito. Esse inquérito vai ser analisado, investigado, vai receber peças e vai ser encaminhado para o Ministério Público, que finalmente vai fazer a denúncia para o Poder Judiciário. É a única maneira que nós dispomos de fazer com que a nossa insatisfação, a injustiça sofrida, seja colocada em números, né? Que crie estatísticas, que demonstre que várias pessoas estão passando pelo mesmo problema e desta maneira ela vai ter um resgate da sua dignidade. A secretária adjunta da Livre Orientação Sexual de Porto Alegre, Glória Cristal, disse que o município está à disposição para atender vítimas de preconceito. Os parlamentares presentes no encontro manifestaram preocupação com as denúncias. Como encaminhamento, os vereadores solicitaram os boletins de ocorrência dos casos. Segundo a presidente da comissão, os documentos vão ser enviados à Justiça, junto com as notas taquigráficas da reunião. Nós precisamos garantir que haja uma investigação no judiciário e a responsabilização, né, de quem está promovendo o crime de ódio e ameaça. Reunir esses materiais, né, que já tem provas testemunhais, fotos, vídeos, páginas salvas na internet, as denúncias salvas na internet, os boletins de ocorrência, para que a gente possa, junto com as notas taquigráficas, encaminhar ao Ministério Público, à Procuradoria, todos os órgãos, né, que possam investigar e atuar nesse caso. Vereadores da Comissão de Saúde visitaram nesta semana o pronto atendimento Cruzeiro do Sul. A direção do PACS demonstrou preocupação com a falta de servidores, que pode prejudicar o atendimento da unidade durante o inverno. Antes de percorrer os corredores do pronto atendimento, os parlamentares ouviram relatos sobre a falta de estrutura, de segurança e de servidores. Segundo o cálculo da direção da unidade, há um déficit de 5 enfermeiros e 20 técnicos de enfermagem. O PACS atende cerca de 800 pacientes por dia e a preocupação imediata agora é com a chegada do inverno, época em que esse número aumenta em até 30%. As infecções respiratórias começam a surgir tanto em adultos como crianças, então a complexidade dos casos aumenta muito, assim como o público também aumenta vertiginosamente. E o que ocorre aqui no Postão da Cruzeiro é que nós não temos mais recursos humanos, né? O pessoal da enfermagem foi reduzido drasticamente, houve um corte de horas extras para contenção de custos da prefeitura, o chamamento dos concursados também não ocorreu e nós entramos na operação inverno sem efetivo para fazer o trabalho. O diretor-geral do Pronto Atendimento Cruzeiro do Sul, Luiz Henrique Tarragó, afirmou que a falta de recursos tem sido o maior empecilho para resolver o problema, mas ele garante que a administração está em busca de alternativas. Nós temos diariamente falado com o nosso coordenador municipal de urgências, que representa o secretário da Saúde, e está se tentando formas de equacionar essa deficiência, né? Ou através do aumento das horas extras, a permissão de horas extras para funcionários, ou através do chamamento de funcionários de concursados já aprovados em concurso. Técnicos de enfermagem aprovados em um concurso de 2011 também acompanharam a visita da comissão. Diante da falta de pessoal, eles cobram mais agilidade nas contratações. O presidente da Cosman, vereador Marcelo Esgarbosa, avaliou que a prefeitura tem priorizado obras viárias em detrimento de setores como a saúde. Visitando aqui em loco, consegue perceber bem que talvez poucos recursos fariam uma diferença fundamental. Então, a comissão pressionará, encaminhará ofícios, né, os vereadores nos seus mandatos podem fazer falas na tribuna, mas é efetivamente uma função do executivo, então não queremos também criar falsas expectativas para a população. O espaço da Tribuna Popular em sessão plenária foi ocupado nesta segunda-feira pela Associação Cristã de Moços. A entidade lembrou a passagem do Dia do Acimista. A presidente da ACM foi convidada pela mesa diretora a ocupar o espaço da Tribuna Popular nesta segunda-feira. A entidade é homenageada anualmente na Câmara Municipal. A inclusão do Dia do Acemista no calendário de Porto Alegre foi aprovada no Legislativo em 1998 e sancionada pelo então prefeito Raul Ponte. Roseni de Oliveira Leal veio à Câmara Municipal apresentar a entidade de 171 anos, que atua em mais de 100 países. No Rio Grande do Sul, a ACM está presente desde 1901. E dá uma base em termos de educação, de formação, na área também de saúde, cuidado com a saúde, um desenvolvimento do trabalho de liderança e preparar essas crianças, esses jovens. E, inclusive, nessas unidades a gente acaba agregando também atendimento aos pais, aos adultos, podendo dar novas oportunidades para nossas localidades mais carentes.
Em sessão solene, a Câmara Municipal concedeu o diploma de honra ao mérito a Massolin di Fiori Società Italiana. Há 25 anos, a entidade atua promovendo a cultura italiana na capital. A sessão solene aconteceu no plenário Otávio Rocha e foi presidida pelo vereador Bernardino Vendrúsculo, do PROS. O vereador Idenir Sequim, do PMDB, proponente da homenagem, destacou o trabalho da entidade na preservação dos costumes do povo italiano. A Massolin di Fiori não tem fins lucrativos e foi fundada em dezembro de 1989 com o objetivo de reunir imigrantes e divulgar a cultura do país europeu em Porto Alegre. O presidente do Conselho Deliberativo da instituição, Agenor Casaril, agradeceu a lembrança dos vereadores e disse que os italianos também cultuam a tradição gaúcha. A Câmara Municipal promove até o dia 26 de junho a exposição de pinturas concreções pictóricas do artista Bruno Gomes. Confira os detalhes e agende-se. A mostra apresenta 11 pinturas em acrílico, além de uma série de registros sobre o processo artístico de criação dos trabalhos. O material fica exposto até o dia 26 de junho no Espaço T Cultural Teresa Franco, no segundo piso do Palácio Aloísio Filho. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, 255. A entrada é franca. O horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Na sexta-feira, o expediente encerra às 4h30 da tarde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!